Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sil. Hoje eu vou contar para vocês a história de May e Minnie, ou Mary e Dagmar, ou Rainha Mary da Inglaterra e Czarina Maria Feodorovna Romanov da Rússia. Essas duas mulheres têm alguns pontos em comum que são muito interessantes. Primeiro, tanto a Mary como a Dagmar, elas nasceram nobres, porém pobres. Elas eram filhas de um nobre menor e viviam vidas normais, nada assim cheias de riqueza, de luxo, nada. As duas foram prometidas em casamento para o primogênito da família inglesa e da família russa. Ambos vieram a falecer de repente, porque contraíram doenças. E, no fim, acabaram se casando com quem deveria ser o seu cunhado. Enfim. A Mary, ela nasceu Mary, ela tem um nome gigantesco e eu não tô achando onde é que eu escrevi, cadê? Hoje tá difícil de gravar porque parece que todo jardineiro da cidade resolveu bater na minha porta. Ai, eu sei que meu jardim tá feio, mas eu dou um jeito. Ela era filha de Francisco, Duque de Teck, e de Maria Adelaide de Cambridge. Então ela era a princesa de Teck do reino de Württemberg, Alemanha. Mas ela nasceu e se criou em Londres. Praticamente viveu quase a vida dela inteira lá. Exceto uma época porque os pais dela eram falidos, endividados, então eles viviam mudando de país. E ela se sentia assim, terrivelmente envergonhada com aquilo. E sem contar que os dois eram assim, exagerados, assim, pessoas que gostavam de parecer mais do que era lá. E isso era a contrariedade da vida dela. Ela tinha outros irmãos, mas era a que podia salvar a família. Já a Dagmar, o pai dela na época era um príncipe e ele não tinha assim, na linhagem, ele não era o próximo ao trono. Ele era primo do rei da Dinamarca. Só que com o falecimento do rei, ele se tornou o novo rei, o Christian IX. Porque naquele tempo todos os reis da Dinamarca ou eram Christian ou eram Frederick. E depois dele foi o filho que se chamava Frederick. Ela, assim como Alexandra Mandela, que foi rainha consorte da Inglaterra, aprenderam a costurar suas próprias roupas, tinham um jeito mais simples. Tanto que a Alexandra amamentava os filhos, coisas que a rainha Vitória achava que não era coisa que uma nobre fizesse, aquilo era coisa de mulher do povo, e ela era rainha. Então, teve assim esses perrengues. Mas enfim, a Mary, ela deveria se casar com o príncipe de Gales, que era o Albert Victor, neto da rainha Vitória. E a rainha Vitória gostava muito da Mary, muito mesmo. Ela achava assim, ela era uma pessoa centrada, assim, aquele jeitão dela, que não mostrava muito sentimento, era seriona. E então a rainha Vitória tinha um carinho todo especial por ela. Só que o Albert Victor tem algumas coisas sombrias sobre a vida dele, que
supostamente ele estaria envolvido no escândalo do bordel da Cleveland Street, que era um bordel gay. Mas ele jurou que não, que ele era terrivelmente hétero. E que ele não estava lá. Outra coisa sombria ligada a ele, porque ele era assim como o pai, o Bertie, ele era da night, do fervo. Ele gostava de festas, ele bebia, ele fumava, era aquela coisa. E era assim meio poeta, meio... Mas a Mary gostava dele, gostava mesmo. Só que, quando ela estava com 24 anos de noiva dele, ele contraiu influenza, a gripe espanhola, e ele não resistiu. Aí a Mary ficou meio, pô, não deu. O que a Rainha Vitória fez? Vem cá, minha filha, você vai casar com o irmão dele, com o George. Que agora o George vai ser rei, você vai ser a rainha da Inglaterra. Porque a Vitória estava decidida que a Mary tinha que ser a próxima rainha da Inglaterra. Ainda mais que a Alexandra, a mãe do George, ela não deixava muito a Rainha Vitória dominar a situação. Elas meio que batiam de frente. Então, ela queria uma que fosse parecida com ela, né? Austera, assim, aquela coisa. Tá. E assim foi. A Rainha Mary acabou se casando com o rei George V da Inglaterra e vem a ser a avó da Rainha Elizabeth, da atual monarca. Foi uma das melhores rainhas, assim, o povo gostava dela, ela se aproximou do povo. Na época da Primeira Mundial, ela fez racionamento de comida na corte, você só comia, não tinha mais esbanja, nada assim era esbanjado, não tinha festa. Ela implantou austeridade e ela saía para as ruas para conhecer o povo, ver como é que o povo vivia. Ela foi a primeira a conhecer de fato a classe trabalhadora da Inglaterra. Ela começou a ter um olhar para o pobre, tanto que o povo adorava, né? Por outro lado, e eles tiveram 6 filhos. Tá? Entre eles, o pai da Rainha Elizabeth. Já a Dagmar tinha uma vida razoável, era uma corte simples, mas era uma família muito unida, eles se gostavam muito. Era uma família assim, que se dava muito bem. E ela, dos irmãos, foi a que tinha uma queda assim por idiomas, então ela aprendeu a falar francês, italiano, alemão, um pouco de russo. E o czar Nicolau I, né, a czarina da Rússia, eles tinham assim desculpa, não era Alexander, o czar. Eles tinham, é que é tudo Alexander e Nicolau lá na Rússia, então é uma confusão. Eles tinham um olho em países como a Dinamarca. Eles queriam alianças para fortalecer o Império Russo. Aquele império poderoso, aquele país enorme. Como aquele professor falava, que se você comparasse o Palácio de Versalhes à corte russa, era um puxadinho bem ajardinado, enquanto na corte russa tudo era ouro. E ela ficou noiva do Nixa, que era o Nicolas Romanov. E eles se apaixonaram e foi aquela coisa, ele foi para a Dinamarca, ela foi para a Rússia, conheceu os pais dele. E o czar e a czarina se encantaram com ela, acharam que ela era educada, simpática, bonita, agradável. Nossa, era perfeita para ser a próxima czarina. E o Nixa, que era o apelido do noivo dela, ele era poeta,
poeta, meio artístico assim. Ele era uma pessoa muito dinâmica, muito fino. E ele foi levar ela até a Dinamarca e ia para a França depois. E se escreviam todo dia, cartas apaixonadas. De repente, a correspondência parou. Acabou. Não teve mais nada. Ela entrou em desespero. Será que ele não gosta de mim? Daí o czar foi atrás dela. No trem real para levá-la para a França, porque o Nixa estava doente. E de fato ele contraiu meningite, que naquele tempo era fatal. Também foi. Ela entrou numa depressão assim, sem tamanho, sem fim. Ela ficou muito mal. Ela voltou para Dinamarca, ela não queria sair de casa. Aí o pai dela ficou preocupado, o czar e a czarina ficaram preocupados, a mãe dela ficou preocupada, aquela preocupação toda. De repente, o czar e a czarina tiveram a ideia, opa, mas nós temos outro filho, o nosso czarevich, Alexander. Vai, busca Dagmar, a Minnie. Então eu falei, a May era Mary, porque ela nasceu em maio, ela era May. E Minnie, que era o apelido familiar da Dagmar. Foi buscar Dagmar, aí ela estava meio assim, ainda estava naquela de viúva, de luto, triste. E o Alexander, ele era uma mão assim, alto, rústico. Ele era mais assim, estilo um soldado russo, do que o poeta, o sensível do Nixa. Então essa era diferente. O apelido dele em casa era Sasha. Aí, numa dessas, o que aconteceu? Acabaram se casando. Ela era uma luterana devota. Ela achava que ser luterana era tudo, porque era a única religião que ela conheceu. Mas a Rússia era católica ortodoxa. Para ser czarina, o que ela pensou? Ah, eu vou me converter. Daí a Igreja Católica Ortodoxa passou a ser tudo para ela, a melhor do mundo. E aí ela foi batizada como Maria Feodorovna, que era um nome mais russo, em vez de Dagmar. Então, Maria Feodorovna Romanov. Eles também tiveram 6 filhos. Entre eles, Nicolau, que foi o último czar, o último reinante Romanov. Só que a Dagmar teve uma coisa, ela meio que se deslumbrou com a corte. Ela achava que a Rússia era uma maravilha, que era uma riqueza. Para ela, a Rússia era, enquanto o povo estava passando fome lá, ela achava que a Rússia era um conto de fadas. E ela passou a viver assim, ganhando ovinhos Fabergé em todas as Páscoas, né? Aquela coisa, o luxo. E ela achava que a Rússia vivia tempos de paz. Só que o czar, marido dela, a fórmula de paz dele era mandar eliminar todos os inimigos do governo, inimigos dos Romanov. E eles cutucaram a onça com a vara curta, porque um desses era Alexander Ulyanov, irmão de quem? Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, que jurou vingança, né? E se vingou. Enfim, Minnie e May, uma czarina, uma rainha, vieram de reinos pobres. Uma se tornou uma grande rainha, uma grande mulher, durona, mas que fez o que pôde pelo seu povo e botou o marido para trabalhar também. Não é só rei de enfeite, não. Tanto que o marido dela foi o primeiro rei a ir até a Índia, né? Porque exploravam, mas não queriam nem chegar perto. E assim foi. Já a outra se deslumbrou
infernizou a vida da nora, culpou a nora por tudo de ruim que estava acontecendo no reino, até de carregar uma maldição. Enfim, é isso. Histórias da nobreza. A próxima que eu ainda estou juntando informações e eu pretendo falar sobre ela é a czarina Alexandra Romanov, esposa do czar Nicolau, porque eu acho que eu concordo que a Igreja Ortodoxa Russa fez muito bem em canonizá-la, porque aquela mulher foi uma santa. O que ela passou nessa vida, ninguém merece. Ninguém merece. Ainda existe muita gente que até hoje a culpa pela queda do Império Russo, mas não sabe o que ela passou. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Bom, se você assistiu até aqui, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer, compartilha nas suas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz e agradecida. Até a próxima história.